Boa tarde, 15 horas, 10 minutos, fazer uma breve inserção aqui para mostrar uma perspectiva do índice que trabalhamos recentemente no blog. Então vou mostrar aqui. Deixa eu botar lá. Aqui está o índice. O índice vem trabalhando depois de uma queda de 2,55% numa zona de acumulação e distribuição, ou seja, um momento intermediário em que a tendência deve está sendo questionada, né? A tendência prévia. No blog, do jeito como foi postado, exatamente assim. Foi o post da 1h40, se não me falha a memória. A situação era essa aqui. Uma zona lateralizada bem definida, já com 4 candles depois da forte queda. E quem está mais familiarizado com padrões clássicos gráficos da análise técnica, vê logo aqui um mastro e uma possível bandeira. Bom, a lógica manda que a gente projete a distância desse mastro para baixo ou para cima, já que a regra assim manda do mercado. Agora, geralmente esse é um padrão de continuação, o que não quer dizer que isso vai acontecer, porque como dizem os livros, geralmente, ou seja, se há um geralmente, há momentos em que não vai. E aí você fica pensando, bom, já caiu 2,5 até aqui, mas essa distância pressuporia uma queda de pelo menos 5%, um pouco mais, um pouco menos. Parece difícil acreditar, mas eu acho bom ter isso em mente, ter isso como alternativa, porque pode acontecer. Evidentemente que não no dia de hoje, é mais provável que não no dia de hoje, mas não quer dizer que não possa acontecer nos próximos pregões. Da mesma forma, isso não quer dizer que vá acontecer, porque ele pode muito bem corrigir para cima e fazer a simetria inversa. E aí vemos que, se isso fizesse, voltaria ao patamar de início, né? Ou seja, o fechamento de ontem. O que também parece, dada a circunstância atual, meio inverossímil para acreditar que pudesse acontecer em um só movimento. O mais provável que, se houvesse essa melhora no cenário, e aqui talvez até pudéssemos estar visualizando aqui nesse candle, que foi formado no horário passado, entre as 2 e as 3 da tarde, é um movimento de amplitude intermediária. Bom, vendo aqui o panorama, conforme foi posto no blog, nós temos aqui já dias discutindo, né? Um canal de baixa, que seria o canal de baixa normal, seria usual, aquele que abraça a maior parte do movimento, e numa aceleração do movimento a gente tem a duplicação desse canal. Foi o que aconteceu aqui no começo de abril, e depois ele voltou ao seu desenvolvimento usual. Ele voltou a ficar pessimista, e aí vislumbrávamos uma situação em que ou ele, a partir daqui, mostrava um viés mais positivo e podia testar a parte superior, ou ele podia acelerar novamente, ou ele podia andar num downdrift, a gente chama de downdrift. É um movimento de pouco menos volatilidade, mas que ele vai ao longo do tempo perdendo valor, e com o tempo ele iria mais ou menos encostar aqui, nessa duplicação de canal, nessa reta duplicada para baixo. Isso aconteceria, se assim fosse, num cenário, né, imaginando um cenário, 56 mil pontos, mais ou menos esse movimento aqui. Acontece que ele está perfazendo hoje um movimento de aceleração, até por conta da dinâmica que nós vemos aí, a crise na Grécia, que não se resolveu. Aliás,
Amanhã vencem 430 milhões de euros que estão empenhados, né, de dívida, cuja dívida foi contraída segundo a lei internacional dos bonds e não segundo a lei da Grécia. Para quem não sabe, ou para quem está pouco familiarizado com o assunto, o acordo que foi firmado recentemente com os credores gregos diz respeito à vasta maioria dos títulos que foi emitida segundo a lei grega. Então foi exatamente isso que o parlamento lá votou, né? Forçar que a maioria desses detentores desses títulos renegociassem por um valor muito mais em conta e um prazo muito mais estendido. Acontece que os que ficaram fora da legislação grega não são atingidos por esse acordo. E amanhã vence o pagamento deles. Aí temos duas coisas. Primeiro, a Grécia não paga, isso é um default técnico, e com toda a implicação que isso pode trazer, ou a Grécia paga, ou seja, usa um caixa que já está quase zerado e despende mais 430 milhões de euros e paga, e com isso seu caixa fica praticamente zerado. E se ela não receber recursos muito em breve, nem os funcionários públicos vão receber salário. Aí é que a cobra fuma. Então eu não sei se é esse o cenário que está sendo vislumbrado, mas temos esse dia D amanhã na Grécia. Até agora, pelo que me consta, foi pouco alardeado no noticiário aí, digamos, básico, né? Só o noticiário mais especializado tratou desse assunto até agora. De qualquer forma, vamos fazer um exercício aqui. Imagine que porque assim, partindo daqui, o índice pode melhorar e voltar à tônica que nós até agora chamamos de normal. Ele vem aqui, testa a parte de cima e pode ficar trabalhando aqui e eventualmente anda de lado, e com o tempo ele vai lá nos 60 mil pontos no mercado de lado. Ou ele fica aqui trabalhando e com o tempo, nesse downdrift, permanece nos 58 mil. Já mais perto desse canal de baixa que nós estamos chamando de básico ou normal, se bem que é um termo perigoso de usar. O canal estendido, que é o canal do pânico, ou o canal da condição pior, é esse aqui, que foi testado no começo de abril e vai sendo testado hoje de novo. O grande erro é achar que isso aqui pode já ser o fim da história, que o mercado já está sobrevendido demais. De fato, o estocástico de novo vai lá no sobrevendido, abaixo de 20. O grande erro é tomar isso como o final do movimento. Nós não sabemos. O que a gente tem que fazer é traçar a estratégia, como um jogo xadrez. Então, já que a regra da duplicação do canal é válida ou se usa, vamos ver onde é que ficaria isso aqui. Mais uma vez duplicado o canal de baixa. Quer dizer, esse último aqui agora eu duplico para cá. Ups. Acha muito que pudesse num dia cair até 55 mil pontos, seria mais ou menos aqui. Não, 56 mil. Acha muito? Que tal mais um pouco? Enterra amanhã direto até uns 53. Parece um cenário inverossímil, mas nunca é demais lembrar que o mercado, de tempos em tempos, se caracteriza por esses cenários inverossímeis numa cadência até bem relevante. Ou seja, eventos que dentro de uma distribuição normal não deveriam acontecer em milhares de anos, acontecem algumas vezes dentro de um mês. Mais ou menos isso. São eventos de 4, dizia o padrão, 5, 6, acontece. 5 sigma, 6 sigma. Então, sempre de olho para o cenário. Se não for esse o cenário, então voltamos para a nossa dinâmica, que ele vem trabalhar aqui, pode ficar feio, vem aqui, 57, perde, trabalha em cima dessa linha, ou recupera e volta aqui. O que é importante ver é que, por melhor que seja o cenário, o primeiro teste vai ser aqui. E se ele vier aqui, não muda muito.
o panorama de médio prazo. Se ele vier aqui, fica um pouco melhor, mas também não muda. Só mudaria a partir do rompimento dessa linha aqui, o que está bastante longe de acontecer. Então, muito bem. Voltamos lá para o nosso mercado. É isso que a gente faz, traçar cenários. Não adianta dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque simplesmente ninguém sabe. Ninguém sabe. Muito bem.